I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my Olá, statement. oitavo ano. Eu sou o professor Max Emiliano Marques e na nossa aula de hoje nós vamos continuar a estudar o predicado. Na verdade, não é nenhum assunto novo, nós já vimos esses assuntos nas nossas duas últimas aulas. Na nossa aula de hoje nós vamos apenas reforçá-los. Por que que ele é importante? Quando vocês estiverem no nono ano, vocês vão precisar desses conhecimentos, senão vocês vão se sentir um pouco perdidos, tá bom? Então, muita atenção, resolva os exercícios com calma, porque esse é um assunto muito importante para quem vai entrar no nono ano, tá certo? Então vamos lá. Nós já vimos aqui nas nossas últimas aulas que existem três tipos de predicado, né? O predicado, ele se organiza em torno de uma forma verbal. Porém, nem sempre o núcleo, a palavra mais importante no interior do predicado, é a forma verbal. Aí existem três tipos de predicados que têm as suas classificações, né? Então temos o predicado verbal, que o predicado verbal, na nossa rotina dessa semana, está vindo bem explicadinho. Existem quatro possibilidades. Eu posso ter um verbo transitivo direto mais objeto direto, nós vimos isso nas aulas passadas. No 2, eu posso ter um verbo transitivo indireto, que exige complemento com preposição, mais um objeto indireto. Eu posso ter um verbo transitivo direto e indireto com dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. E eu posso ter um verbo intransitivo. Nesses casos, a gente vai ter sempre um predicado verbal. Lembra que o predicado verbal ele é confeccionado a partir de um verbo de ação. O predicado nominal, por sua vez, ele exige, a gente tem aqui a presença de um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. O que é um verbo de ligação? São os verbos que indicam, entre aspas, aqui, estado, que é o ser, estar, permanecer, ficar, continuar, entre alguns outros, né? Então, aqui na primeira frase, o mar continuava calmo. A gente percebe ali que o continuava é um verbo de ligação e a palavra calma é um predicativo do sujeito, uma palavra que se refere ao sujeito, mas está no predicado. Aí no segundo exemplo também, a paisagem da ilha era maravilhosa. Eu tenho o verbo ser, né? Verbo de ligação, e tenho a palavra maravilhosa. A palavra maravilhosa é um predicativo do sujeito, que está lá na estrutura do predicado, mas se refere ao sujeito, paisagem, né? O predicativo, ele também pode se ligar por meio de uma locução verbal. Nesse caso, o verbo principal deve ser um verbo de ligação. Você não entendeu? Locução verbal é quando tem a presença de dois verbos, né? Dois verbos ali seguidos, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo para facilitar. Você deve ser educado com as visitas. Observe que o deve ser, nós temos dois verbos ali, um seguindo o outro, o verbo dever e o verbo ser. A gente chama esse segundo de verbo principal, tá certo? E esse primeiro de verbo auxiliar. O verbo mais importante é o principal e o outro só está ali auxiliando, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Você deve ser educado com as visitas. Quem é o verbo principal? Por lógica, é o verbo ser. E o verbo ser, o que eu falei que é? Ele é um verbo de ligação. Então, se ele é um verbo de ligação, ele está ligando um sujeito ao seu predicativo. No caso, o sujeito é o você e o predicativo é o educado, tá bem? Então, não esqueça disso, que na rotina dessa semana cai uma questão sobre isso. Por sua vez, eu tenho um predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal que tem dois núcleos, né? Um que é um verbo e outro que é um nome, né? Então, no 1 nós temos o verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Ele pode ser formado dessa forma. No 2, um verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do objeto, tá? Não é predicativo do sujeito, predicativo do objeto, uma palavra que se refere ao objeto, direto ou indireto, né?
3. Verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Então, o homem leu a carta emocionado, como nesse exemplo. A gente tem o quê? Ler é o verbo transitivo, a carta é o seu objeto direto e o emocionado é o predicativo do sujeito, porque a palavra emocionado se refere a quem? Ao sujeito homem. Então, sabendo disso, nós vamos resolver algumas questões não, vou ajudar vocês a resolver todas as questões que estão presentes na rotina 26, a rotina dessa semana. Então, fica aqui comigo para que você responda tudo corretamente, tá? A primeira pergunta é, você está vendo um mapa da África? Que tipo de predicado há nessa oração? Então, novamente, a gente volta nessa nossa tabelinha, né? Análise sintática. Quem está acompanhando os vídeos aqui todas as semanas já conhece essa tabelinha, que é por meio dela que nós vamos classificar os elementos da oração. Nós vamos classificar, ok? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Isso. Então, vamos lá. Você está vendo um mapa da África? Vocês observem aqui que o você é o sujeito, né? Um sujeito simples. Está vendo. Nós temos aqui uma locução verbal. Nós temos dois verbos, o verbo estar e o verbo ser. O estar é um verbo auxiliar, vou colocar aqui para você não esquecer. E o vendo é o verbo principal. Um mapa da África, certo? O verbo ver não é o verbo principal, certo? Ele é um verbo transitivo, ok? E um mapa se eu tenho um verbo transitivo exige um objeto direto, tá? O que seria esse da África? Vocês estão lembrados? Da África é uma informação aqui adicional. É um adjunto adnominal, para vocês não esquecerem aqui, embora não seja o objeto da nossa aula de hoje. Então, você vai voltar lá naquelas primeiras tabelinhas e vai ver qual é o predicado que se estrutura a partir de um verbo transitivo mais um objeto direto. Veja que nós não estamos falando de predicativos, não estamos falando disso, não tem. Então, vai lá e marca a resposta corretinha. Na segunda, está pedindo para fazer também uma análise, só que da frase, mas o desenho é muito criativo, né? Então, vamos ver aqui. Novamente, já classifiquei aqui o sujeito é o desenho, né? O O é o adjunto adnominal, é um artigo que desempenha a função de adjunto adnominal. O desenho é o núcleo do sujeito, é muito criativo. Esse é uma das conjugações do verbo ser, né? Então, se é uma conjugação do verbo ser e o ser é um verbo de ligação, obviamente o também é um verbo de ligação, né? Muito, aqui seria um adjunto adverbial de intensidade. Nós já estudamos isso em outra rotina, certo? Adverbial. Vou colocar aqui. Pronto, não tem como esquecer. Criativo. O que a palavra criativo está se referindo aqui a outra palavra. Se você for observar bem, ela está se referindo à palavra desenho, não é verdade? Então, se ela se refere à palavra desenho, então aqui eu tenho um predicativo do sujeito, certo? Muito fácil resolver. Então, vamos para uma mais difícil, né? Nossa, dessa vez ele pediu para a gente, a terceira questão pede para que a gente faça análise dos predicados de 4 orações, não é? Então vamos fazer? A primeira, o avião aterrissou na pista. Vamos esquecer o avião. Aterrissar. Aterrissar é um verbo de ligação? Não. Aterrissar não exige nenhum complemento, se você observar. O avião aterrissou. Por si só, a informação está completa. Então, quando nós temos esses verbos que a informação está completa, nós temos um verbo
intransitivo. Ele não precisa de complemento. Ele se sustenta sozinho, como os verbos morrer, verbo dormir, também são verbos essencialmente intransitivos. Aí você deve estar se perguntando, na pista não seria um objeto? Não, na pista só indica o local. Então, se só indica o local, a gente tem adjunto adverbial, certo? Vamos para a próxima? Vamos para uma mais difícil. Vovô ficou calado durante o almoço, né? Novamente, o verbo ficar é um verbo essencialmente um verbo de ligação. Verbo ficar, estar, permanecer. Então, ficar aqui é um verbo de ligação. Calado seria o quê? Um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque a palavra calado se refere ao sujeito vovô. Vou fazer até uma ligaçãozinha aqui. E durante o almoço dá circunstâncias de tempo, né? Então aqui nós temos novamente palavras que dão ideia de tempo. Adjunto adverbial. Ok? Próxima. Minha tia preparou um lanche delicioso. Preparar, quem prepara, prepara algo. Então, nós temos aqui um verbo transitivo. É um verbo que existe complemento. Verbo transitivo. E esse complemento é com preposição ou sem? Obviamente, se é um verbo transitivo, direto, eu tenho aqui um objeto direto, ok? E esse delicioso, o que é delicioso? Não é o lanche? Então, se a palavra delicioso se refere a lanche e lanche é o objeto, eu tenho um predicativo do objeto. Vou colocar aqui. Então, já tem condições de você responder aí com exatidão. A última frase, a última oração que se pede é: as cerejeiras floresceram. Então, já temos a classificação do sujeito, né? Como as adjunta de nominal e cerejeiras é o núcleo desse sujeito, sujeito simples. Floresceram é um verbo intransitivo. Observa que não tem nenhum complemento e a gente não sente falta mesmo de complemento. Então, é um verbo intransitivo, tá bem? A nossa aula hoje já terminou. Você tem plenas condições de responder essa rotina. Então, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida adicional, procure o professor da disciplina, tá bem? Até mais!